Boa tarde, confira comigo as notícias a esta hora. A ENDE perdeu 25 milhões de kwanzas na sequência do incêndio que destruiu a rede de média tensão na Barra do Kwanza no último fim de semana. De acordo com a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, trata-se de fogo posto. Neste momento já foram repostos 3,5 km da linha e até o fim do ano prevê-se que a situação esteja ultrapassada. Não é a primeira vez que os habitantes da Barra do Kwanza ficam sem energia elétrica por causa de fogo posto. Desta vez, o autor foi um cidadão que aparenta ter perturbações mentais. O fogo consumiu 6 km de linha de média tensão, afetando a subestação da ENDE. Com esta avaria, sensivelmente 200 clientes ficam sem alimentação. E aqui deixa-me referir que 11 PTs ficaram sem prestar, digamos, o serviço, que é a distribuição de energia elétrica. O curto-circuito ocorreu na noite do dia 25, provocando prejuízos avultados à ENDE. Daquilo que é a avaliação feita até agora, portanto, o prejuízo está calculado em 25 milhões de kwanzas. A passagem de ano está às portas e os moradores da Barra do Kwanza estão às escuras, aguardando pelo restabelecimento da corrente elétrica o mais rápido possível. O que nós prevemos é que antes do final do ano, efetivamente, a comuna da Barra do Kwanza terá energia elétrica. Em 48 horas, a ENDE recuperou 3,5 km de linha de média tensão, mas o cenário fechado pelo capim seco continua a ser um fator de risco para novos desastres. A população de Dirico, no Canto Cubango, afirma que nuvens de gafanhotos provenientes da Namíbia e do Zimbábue destruíram várias culturas na região. Este ano o caso ocorreu várias vezes, causando prejuízos aos agricultores. As hortas das comunas de Chamavera, Mucuço e Sede do Dirico foram as mais devastadas pelos gafanhotos que já sobrevoaram o município 3 vezes só este ano. Vinham do cowboy, entraram aqui, quando chegaram nessa direção aqui, arreavam, subiram um pouco, depois, quando eles caíram nessa área das hortas, foram, depois de 3 dias, voltaram mais de novo, couve, cebola, alho, alface, todo tipo de hortaliça que estava aí. Na primeira fase não houve destruição porque nas lavras tínhamos cereais, maçango, eles não atacaram maçango. Ficamos à procura de algum prejuízo possível, não constatamos. Mas já a segunda vez encontraram culturas implantadas nas hortas, aí sim, principalmente na comuna do Mucuço, destruíram 24 hortas e aqui na comuna de Chamavera, mais de 7 hortas. Estamos a controlar 31 famílias. Né, que sofreu com a presença de gafanhotos porque devoraram as culturas principalmente de couve, cebola, aí onde tem verdura, né, folhas. Os estragos causados pelos insectos vindos das repúblicas da Namíbia e Zimbábue apontam para mais de 30 hortas afetadas. Isso começou a acontecer em junho deste ano e voltaram a aparecer no dia 19 de outubro, ficaram cerca de 12 dias, num vai e vem, e depois uma suspensão de cerca de 5 dias, e a última vez foi este mês, no início deste mês. Portanto, foram 3 vezes, o que pressupõe que devem estar próximos. Normalmente saem do território da Namíbia, entram aqui para o nosso território e regressam. Neste momento foram disponibilizados alguns meios pelas autoridades e também formados técnicos para o combate à praga. Está a chegar um carro equipado para o combate aos gafanhotos. Prevê-se a presença de um aparelho aéreo para facilitar essa operação. As autoridades locais não conseguem determinar a localização exata dos insectos, pois receiam que, com a dinamização da produção nas altas, os gafanhotos venham a danificar as culturas.
O Serviço de Investigação Criminal deteve um cidadão no município do Soio, província do Zaire, acusado de abater várias tartarugas marinhas. O SIC, que interveio por via de denúncias, acredita que existe um grupo de cidadãos dedicados à captura de tartarugas para consumo. Há sensivelmente um mês, a TPA exibiu no seu principal serviço de notícias o esforço de um grupo de cidadãos no Zaire que se dedica na preservação das tartarugas marinhas, uma espécie em vias de extinção. Ao contrário deles, no município do Soio, o SIC deteve um cidadão implicado no abate de tartarugas. A tartaruga não estava nas mãos de ninguém. A tartaruga estava escondida, guardada numa mata. Portanto, este senhor é do Serviço da Segurança das Tartarugas que foi descobrir uma tartaruga escondida na mata. Em posse do cidadão que nega as acusações, foram encontradas essas evidências. A Polícia de Investigação Criminal fala na existência de um grupo organizado. Até a altura da sua detenção, o SIC estima que o acusado tenha abatido mais de 9 tartarugas. Este crime tem sido frequente, porque não é a primeira vez. Eles praticam este tipo de ato no que tange o abate ilegal das tartarugas marinhas. Sabemos que é uma espécie muito importante para a natureza e o grupo existe que controla esses meios. Não é? Mas também os malfeitores estão por detrás de formas a delubriar esta equipa vocacionada para o controle desta espécie e eles vão abatendo de forma ilícita. E no Namibe foi lançado um projeto de proteção e repovoamento de tartarugas na orla costeira da província. O projeto Cambeu, que é uma iniciativa de cidadãos estrangeiros, visa despertar e consciencializar as comunidades residentes junto da costa sobre a necessidade de se preservar este animal, dada a sua importância no ecossistema. A nível do mundo, existem 7 tipos de tartarugas. 5 podem ser encontradas em Angola. Muitas espécies correm o risco de extinção devido a fatores biológicos e humanos. Este último muito tem contribuído para o desaparecimento das tartarugas, por fazer parte ainda da dieta alimentar de muitos. Com vista a proteger e repovoar as tartarugas, Liz Lecor e seu esposo criaram o projeto Cambeu. Nós fazemos isso no âmbito da proteção da tartaruga marinha, levando esta mensagem para as comunidades pesqueiras principalmente, porque é ali onde mais temos incidência de caça de tartarugas e consumo de ovos e de carne. Este projeto pode trazer repovoamento de muitas espécies que estão em perigo. A começar pela própria tartaruga, não é? Pelas próprias tartarugas que estão a ser dizimadas. Os cães, quando treinados, também podem contribuir para a preservação das espécies, tal como faz o nosso amigo Bunda. Especialistas em ciências ambientais defendem a promoção da educação ambiental desde o berço. Começar a trabalhar já com crianças, dizer o que é certo, o que é errado, porque é através da educação ambiental que nós vamos mudar a consciência. Essa união de esforços vai permitir que a proteção às tartarugas seja mais efetiva em Angola. Eu sempre gostei das tartarugas. Depois, quando a minha mãe disse que o amigo do meu pai tinha feito um projeto sobre a prevenção das tartarugas, então eu quis muito participar, porque eu achei muito interessante. O governo do Namibe vai intensificar cada vez mais os apelos às comunidades pescatórias para a manutenção das tartarugas e outras espécies marinhas. Vamos olhar para a educação da nossa população. Temos, como foi visto há pouco, temos de trabalhar bastante nesse aspecto e trazê-los, antes de mais, para uma ação pedagógica. Desde a sua implementação em 2017, o projeto Cambeu permitiu devolver ao seu habitat natural mais de 15.000 tartarugas. As imagens são de Joaquim Martins e Benjamin Manuel, TPA, na Praia do Soba. Em 2021, o Caminho de Ferro de Benguela vai criar um ramal para escoar a produção de bens alimentares
a partir do complexo industrial Leonor Carrinho. O CFB prevê igualmente adquirir mais vagões de passageiros para melhorar a mobilidade nas rotas internas Lobito-Benguela e Huambo-Kaala. Em 2021, das apostas definidas, as principais passam por potenciar e tirar maior proveito do sistema de fibra óptica instalado do Lobito, província de Benguela, ao Luau Mochico, numa extensão de mais de 1.300 quilómetros. Comunicação interestações, quer de comunicação intercomboios, enfim, teremos o sistema, faremos os possíveis para ter o sistema de comunicação instalado. De apostas não é tudo. Foi aprovada a construção de 2 ramais ferroviários que vão servir de apoio na mobilidade e transportação de mercadorias às empresas Sonangol e ao complexo industrial Leonor Carrinho, na zona industrial de Benguela. Pensamos nós que no primeiro trimestre de 2021 essas obras serão entregas. No último trimestre de 2020, o CFB adquiriu 2 novas automotoras para melhorar a sua capacidade de transportação de passageiros. No próximo ano está prevista a aquisição de novos vagões para reforço das rotas internas Huambo-Kaala e Lobito-Benguela. Após fortes críticas, o presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um novo plano de alívio económico. Trump, que deixará o poder já em janeiro, mudou de ideias depois de ser censurado tanto por democratas como por republicanos. O presidente cessante dos Estados Unidos assinou no último domingo um novo plano de estímulo à economia dos Estados Unidos, depois de vários dias de recusa e de milhões de pessoas perderem os seus subsídios de desemprego. O bloqueio de Trump suscitou críticas de vários membros do seu partido e, se tivesse prolongado até o dia 1º de janeiro, teria levado ao fim de uma proibição nacional de despejos, afetando cerca de 30 milhões de norte-americanos. De recordar que no sábado o presidente eleito norte-americano Joe Biden alertou para as consequências devastadoras para milhões de norte-americanos em dificuldades, caso Donald Trump não assinasse o pacote de relançamento econômico aprovado pelo Congresso. De acordo com especialistas, o mesmo contempla o subsídio de desemprego para 10 milhões de pessoas e do financiamento dos serviços do Estado a partir desta segunda-feira. E de regresso à atualidade internacional, saiba que na Huila 600 mulheres grávidas e 300 crianças estão a ser acompanhadas pelo programa Nascer Livre para Brilhar. Entre as mulheres grávidas, 50 receberam kits para bebés como forma de incentivá-las a continuarem no programa e reduzir as suas dificuldades. Os kits estão compostos por mosquiteiros, fraldas descartáveis e outras mudas para recém-nascidos. São no total 50, entregues a mulheres gestantes e parturientes, seguidas pelo programa Nascer Livre para Brilhar, coordenado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Muito obrigada, agradeço muito pelo kit, nem estava à espera. Se a África está unida na luta contra o HIV/SIDA na criança, em Angola estas mães continuam a depositar confiança no programa. Fiz o acompanhamento, depois do acompanhamento fiz o segmento pós-parto, testamos, ele é saudável. Durante o ano de 2020, a província da Huila registrou 2.000 novos casos de HIV. Mulheres e crianças estão a ser acompanhadas. Nós identificamos 672 crianças, há mulheres grávidas. Nós temos acima de 300 crianças que estão a ser acompanhadas no programa de prevenção da transmissão vertical. Crianças expostas, que são nascidas de mães com VIH. Que não percam a coragem, a determinação de cuidar das suas crianças. Para a diretora da maternidade do Lubango, o programa Nascer Livre para Brilhar incentiva a procura pelo parto no hospital. É uma atividade que visa, em primeiro lugar, incentivar o parto institucional. E a avaliação que eu faço é uma avaliação positiva. A maternidade trabalha para uniformizar as consultas pré-natais nos 14 municípios da Huila e a capacitação dos quadros até 2021.
Angola registrou 91 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Na estatística apresentada ontem constam igualmente 278 recuperados. Cumpre-nos informar que temos mais 91 casos novos, sendo 44 na Lunda Sul, 19 na Lunda Norte, 16 em Luanda, 4 na província do Bié, igual número na província do Ambo, 2 em Cabinda, 1 no Mochico e igual número na província do Zaire. Dizer que as localidades mais acometidas na província de Luanda são Belas, Cacoaco, Kazenga, Quilambaquias, Maianga, Talatona e Viana. As idades variam de 3 a 61 anos. Não tivemos nenhuma morte de Covid-19 nas últimas 24 horas. No entanto, conseguimos recuperar 278 pessoas, sendo 238 em Luanda e 40 pessoas na província do Namibe. Feitas as contas pelo país, vamos saber como é que estão os números da Covid-19 pelo mundo. E foram registados 73.581 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 81.207.435. Em termos de ativos, estamos a falar a esta altura de 17.385.185 casos. Falando agora de óbitos, 1.914 foram registados nas últimas 24 horas, no total de 1.773.437. E os moradores do bairro Kizanga da Barraca, arredores da cidade de Malange, dizem que vão continuar a cumprir as medidas de biossegurança de modo a evitar contágio pela Covid-19. Em vésperas de Ano Novo, os moradores dizem-se satisfeitos. Foi no bairro Kizanga da Barraca onde encontramos o ancião Alexandre Quiluans a apreciar os filhos, a brincarem e a mulher a preparar algo para o almoço. Parte das despesas da família é garantida por pequenas lavras que estão ao redor da casa. O ano 2021 está prestes a começar, o que enche de esperança a vida deste casal. Ano novo, para nós saber, só mesmo andar bem e viver bem, conforme que nós estamos. Com a doença de coronavírus que está cá no mundo, estamos a ver se ficamos livres ou não. Produto do campo que eu vou comer é mesmo miangaleca, quizaca, feijão, macunde, milho. Diz a sabedoria popular que o vizinho é o primeiro membro da família, uma atitude demonstrada por José Filipe, que também reforçou a mensagem de todos primarem pelo confinamento social. Várias comidas da terra, funs com carne seca, catato, muita alimentação. Já está tudo preparado, enfim, com a família ao lado, mas que não seja acima de 15, como o decreto presidencial orienta. Kizanga da Barraca, a par de outros bairros, vai conhecendo novas construções, prevalecendo os hábitos e costumes da população, que ainda assim não baixa a guarda quando o assunto passa por combater o inimigo invisível e letal. No rosto de todos, nota-se que há uso de máscara de caráter obrigatório. Eu espero que 2021, que todos nós tenhamos uma transição positiva. A mensagem que eu deixo é que não aglomerar muita gente em casa. 2 filhos da irmã, com teus, primos, por aí uns 7, 8, para poder aguentar o ano. Confinamento social é o que se pode notar no seio dos moradores do bairro Kizanga da Barraca, arredores da cidade de Malange. Estamos de regresso à informação e saiba agora que o Petro de Luanda recebe hoje às 16h30 o Futebol Clube Bravos do Maquis no estádio 11 de novembro para a primeira jornada do Girabola. Os tricolores têm como meta a conquista dos 3 pontos.
O grupo liderado pelo espanhol Tonico Sano trabalha até exaustão. Depois da Liga dos Campeões, o Petro de Luanda prepara com afinco e abnegação o desafio frente ao Bravos de Maqui para a estreia no Girabola, já nesta segunda-feira. Começar o Girabola com uma vitória é o principal objetivo. Com a ansiedade de começar o Girabola, de começar a ter boas sensações no campeonato, de entrar com bom pé, com boa dinâmica e atingir esse ritmo que estamos a precisar de cara também a ter um melhor desempenho nas afrotaças. 5 jogadores estão entregues ao departamento médico. O técnico do Petro de Luanda minimiza a questão e foca o objetivo no jogo de estreia no Girabola. Estamos com 5 atletas que não vão conseguir participar, não vão estar disponíveis para este jogo, mas temos muitos atletas, temos muita concorrência, temos muitas variantes no plantel, jogadores suficientes para encarar o jogo com garantias e para fazer o nosso trabalho. Tonico Sano seguramente vai repetir o 11 que jogou na Zâmbia com Dominica à baliza, defesas Matuila, Moussa, Diógenes e Pedro, meio campo com Além, Dani, Ito, Job e Picas, estes 2 últimos nas alas, e Tiago Azulão no centro do ataque. Romeu Ebo e Elias Nogueira juntam-se nas próximas horas ao resto do grupo dos pré-convocados da seleção sénior masculina de handball, que no Lubango prepara o Mundial do Egito, que arranca 13 de janeiro. A seleção sénior masculina de handball entra na 3ª semana de preparação na projeção da sua participação na maior cimeira da modalidade, que tem como palco o Egito. Feliciano Couveiro, que representa as cores do ABC de Braga de Portugal, é o único que atua no estrangeiro, que trabalha desde o início da preparação com os demais companheiros. Elias Nogueira, que milita no Madeira SAD, também das terras de Camões, e Romeu Ebo, que joga pelo Dinamo de Bucareste da Roménia, têm chegada prevista para as próximas horas. Não é coisa que nós não esperávamos, até porque eles ainda tinham compromissos com as suas equipas, por isso as questões estão acauteladas e o técnico poderá contar com eles a partir dessa altura. Do campo de treino ao lazer para descomprimir as intensas sessões. Afinal, a equipa trabalha em regime bidiário, em dias alternados. Desta unidade hoteleira onde a equipa está alojada, o grupo rumou para a Fenda da Tundavala, classificada como uma das 7 maravilhas de Angola, localizada a mais de 20 km a norte do centro urbano, relíquia natural cravada na cordilheira montanhosa da Xela. A Fenda da Tundavala recebe diariamente turistas nacionais e estrangeiros. Quem a visita quer sempre voltar, porque a história e a admiração são intermináveis. Seu declive inicia acima dos 2.000 metros de altitude e coloca à mostra parte do território da Bibala, pertencente à província do Namibe. Achei algo bonito de se ver e aconselharia as outras pessoas a cá virem. A preparação tem sido de boa forma e de melhor qualidade, porque a província também apresenta requisitos satisfatórios e vai de acordo com aquilo que é a nossa perspectiva e aquilo que condiz com nossos objetivos para a nossa participação no Campeonato do Mundo. O que nós estamos a ver aqui, nem toda a gente tem o privilégio de ver. É uma maravilha tal que, do meu ponto de vista, deve ser muito melhor explorado. Agradecer o apoio que o governo da Huila tem nos dado, que não são todos os dias como hoje. Peço muito obrigado a todo o povo e Angola, estamos juntos. Binômio treino e lazer na seleção sénior masculina de handball, na projeção do Mundial do Egito, que arranca a 13 de janeiro. O governo do Namibe vai responsabilizar os empreiteiros que não estão a cumprir os prazos contratuais no âmbito do PIM. Entretanto, já foram identificadas 3 empresas que correm o risco de rescisão de contrato com o Estado e deixar assim de participar em projetos públicos futuros. Da Lucira ao Bentiaba, novas infraestruturas estão a surgir para dar dignidade aos habitantes. São comunas adstritas ao município de Moçambiques, contempladas com um projeto CADA no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Esta escola, cujas obras arrancaram no 2º semestre deste ano, está assim parada. Archer Mangueira, que visitou a infraestrutura de 7 salas de aula, não ficou nada satisfeito, porque já sabe que aqui não serão cumpridos os prazos contratuais. Não vamos
aceitar que a administração municipal ou, portanto, que haja aí qualquer tipo de prorrogação. A recomendação foi no sentido da administração municipal fazer recurso às disposições legais que são claras em relação de reiterados incumprimentos. No Namibe, a falta de seriedade por parte de empresas que operam nesta região dará lugar a punições severas. Até agora, já são contadas 3 empresas que terão os contratos rescindidos e não poderão participar em próximos concursos. Este é o reflexo de uma das empresas incumpridoras. Por isso é que vocês puderam constatar no terreno. É uma empresa que até o momento não consegue, até agora, passaram praticamente 6 meses, não conseguiu concluir nem 50% do previsto. E como constataram também, a obra está basicamente paralisada e pronto, nós acionamos os mecanismos legais que é passar para a rescisão do contrato imediatamente com a empresa. Ao contrário da Alucira, no Bentiaba os trabalhos da construção de uma escola de 7 salas de aula, avaliada em mais de 130 milhões de kwanzas, decorrem a bom ritmo de execução física. A comunidade do Bentiaba já fala nos benefícios. Eu estava sofrendo agora aqui não tinha escola. Agora já apareceu a escola grande assim. Tinha escolas pequenas, mas agora temos uma escola grande. Que vai entrar que vai estudar muitos filhos. Ainda na Lucira, Archer Mangueira inteirou-se do andamento dos trabalhos da Estrada Nacional número 100, que vai ligar a sede da comuna à província de Benguela. E já foram asfaltados 6 quilómetros. No âmbito do Prodesi, este ano, mais de 600 projetos foram aprovados no valor de 476 mil milhões de kwanzas. Os dados foram apresentados esta manhã, durante o balanço das atividades de 2020, no Ministério da Economia e Planeamento. Na cerimónia foram igualmente galardoados os órgãos de comunicação social que mais contribuíram para a divulgação da produção nacional, nomeadamente a Televisão Pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola. Seguimos agora em direto ao contacto da jornalista Yolanda Manuel para mais detalhes. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério da Economia e Planeamento fez hoje o balanço das atividades no âmbito do Prodesi. São mais de 600 projetos aprovados no valor de 476 mil milhões de kwanzas. Para mais detalhes, vamos falar com o Ministro de Tutela, o Dr. Sérgio Santos. Muito bom dia, Sr. Ministro. O que é que isso significa nos marcos do seu Ministério? Nós chegamos a um total de 661 projetos financiados no âmbito das iniciativas de apoio ao crédito e, para isso, contou o empenho do BNA, o Banco Nacional de Angola, com as medidas que tomou, dinamizou de sobremaneira o sistema financeiro, os bancos comerciais, para que pudéssemos chegar a este número. Queremos lembrar, no ano passado fizemos 45 projetos apenas. Este ano saltamos para 661, portanto é uma mudança de atitude da banca muito grande e também contribuiu bastante às medidas oportunas que se tomou em abril. Portanto, o decreto presidencial 98/20 de abril permitiu orientar o BDA a fazer um conjunto de financiamentos para aliviar a pressão que as empresas sentiram este ano. Dos 54 produtos do Prodesi, qual foi o mais importado? Infelizmente, ainda estamos com volumes muito grandes de importação de arroz. O arroz, são 3 os produtos mais importados. O arroz, o óleo alimentar, onde se inclui o óleo de palma, e também o frango. Esses produtos, eles no cômputo geral fazem 700 milhões, equivalente em dólares. E os 54 produtos do Prodesi, tivemos a analisar a importação, ainda tem um volume grande de importação. Ainda importamos 1,4 mil milhões de dólares. Mas, o ano passado, importamos 2 mil milhões. No ano antepassado, 2,5 mil milhões. Quer dizer que estamos a baixar. Falou produção este ano do ovo, deu alguns números a instantes. Gostaria que também, por favor, falasse aqui da cota de produção desses produtos. Nós temos e estamos a divulgar
o que sentimos, um aumento na produção nacional, principalmente dos bens essenciais. Os cereais, Angola chegou às 3 milhões de toneladas este ano. Nas raízes e tubérculos, aqui fundamentalmente a mandioca, chegamos aos 11 milhões de toneladas. Nas hortícolas, que são aqueles produtos do dia a dia, para nós, chegamos às 2 milhões de toneladas. E estava a falar dos ovos, onde nós atingimos 1,2 mil milhões de unidades de ovos produzidos em Angola. De uma forma geral, o balanço é positivo? O balanço podia ser mais positivo se não tivéssemos a Covid-19. Muito obrigada. Foi então a conversa com o ministro Sérgio Santos. 661 projetos, 476 mil milhões de kwanzas são os números do Prodesi em 2020. Boa tarde. Boa tarde, Yolanda Manuel. Seguimos aqui com outras notas da atualidade. 15 festas de Réveillon foram canceladas em Saurimo, na Lunda Sul. A administração municipal rejeitou os pedidos de autorização dos promotores de eventos face a restrições impostas pela Covid-19. Luzes, som e bailes. Era assim, por todos os lados. Este ano, tudo mudou. E como mudou? Do barulho ao silêncio e do aglomerado ao isolamento. Em Saurimo, os promotores de eventos estão agora de mãos cruzadas. Quase tudo parado. Sem clientes, contactos limitados e nem as ditas contribuições de festa se ouve falar. Os promotores viram-se obrigados a cancelar as festas de Réveillon e bailes de rua. Também estamos nesta causa, né? E achamos que não temos como unir numa sala com mais de pessoas. Então, a razão pela qual também cancelamos as nossas festas que eram de fim de ano. Devemos acatar com as orientações que, na verdade, visam proteger a nossa saúde, a nossa vida. A administração municipal de Saurimo rejeitou 15 pedidos de promotores que pretendiam realizar festas de fim de ano. Os documentos de solicitação foram indeferidos face às restrições impostas pela Covid-19. O momento atual é momento de prevenirmos, salvarmos as nossas vidas e não há necessidade de nós criarmos festas para depois criarmos sabores. Movimento limitado, compromissos falhados e período de faturação a terminar. Temos a pedir à nossa população que sejam solidários, tenham calma. O momento que estamos a viver é um momento passageiro, que tem a ver com a pandemia da Covid-19. E o mais importante é acatarem os conselhos das autoridades sanitárias. Para os promotores de eventos, o momento é de refazer quase tudo e esperar o ano que vem. E o fornecimento de água e luz da cidade de Cabinda está assegurado nesta quadra festiva, a garantia dos responsáveis dos setores que afirmam ter tudo acautelado. Água e luz não são problema para a população de Cabinda durante a quadra festiva. A garantia é dos homens ligados ao setor. O abastecimento da água estará garantido desde Belize, Pucuzal, Kakongo e a cidade de Cabinda. Temos potência suficiente para atender a demanda 100%. Já de noite, o nosso foco eram os bairros para apurar os factos. Foi no Zangoio que conversamos com o diretor da ENDE. Temos, em média, um atendimento na ordem de 99%. Eu estou a falar não só daquilo que é o casco urbano, mas estou também a falar, sobretudo, aquilo que é o atendimento a nível dos bairros da periferia. Seguidamente, fomos ao Chueca. Não há nenhum problema no Chueca. Está tudo controlado. Ao bairro Jica. A partir de agora, luz aqui no Jica está bem, graças a Deus. Ao TAF e ao Cabaçango. Que é extremamente importante. Evita a bandidagem na rua, você já consegue andar a qualquer hora. As pessoas já conseguem ver, diminuiu acidentes. Já no condomínio 4 de Abril, a nossa câmara captou estas imagens e o nosso microfone esta voz.
Temos estado a substituir as caixas comandos em todos os perímetros onde já passamos. Temos estado a substituir os cabos aéreos, tornar os cabos subterrâneos, para evitar a questão, por exemplo, curtos-circuitos e não só, os contactores, os fusíveis que foram vandalizados. É a prontidão da província mais ao norte de Angola para uma quadra festiva longe da criminalidade excessiva e da ausência do básico. E no Mochico, a população da cidade de Luena está satisfeita com a melhoria que se registra no fornecimento de energia elétrica. A AENDE garante que nos próximos dias vai alargar a sua rede de distribuição aos demais bairros da cidade de Luena. Está conforme. Por enquanto não há restrições, a luz está estável, 24/24. Todo cliente gostaria que seja assim. É por causa desta realidade que estas donas de casa viram as suas atividades domésticas facilitadas. Em tempos de pandemia, as crianças têm mais motivos para ficarem em casa e acompanhar os seus melhores programas de TV. Quanto dona de casa nos ajuda bastante. Nós conservamos muitos frescos na geleira, nas arcas, não só. Também temos alguns legumes que é preciso mesmo conservar na geleira, é preciso ter a energia. Neste momento, a província conta com um total de consumo de 19 megawatts nos municípios do Luau, Camanong e Mochico. Estamos a falar de 0,3 para o Camanong, que é o seu consumo, que é a demanda do Camanong, 1,3 para o município do Luau, e o Luena está a fazer um consumo de 17,5 megawatts. Nesta altura, as atenções estão viradas para a garantia da energia elétrica à população durante a quadra festiva. Temos o piquete especial, que está a funcionar aqui mesmo nas nossas instalações da loja de dezembro, 24 horas. Até aqui o grau de atendimento é satisfatório, na medida em que a potência que está a ser fornecida pela geração está a ser suficiente para atender a nossa demanda. Alargar a sua rede de distribuição aos demais bairros da cidade de Luena consta entre os principais objetivos da AENDE. A ideia é aproveitar ao máximo a capacidade de produção, que já ronda os 44 megawatts em toda a província. As imagens são de Gelson Faustino, Ramiro Cauina, TPA, Mochico. A seguir, fique com alguns momentos que marcaram a primeira temporada do Live no Cubico e as reações dos populares que dizem já estar com saudades. Em dezembro de 2019, surge na China o novo coronavírus. O vírus rapidamente se espalha pelo mundo e Angola não foi exceção. O ano de 2020 torna-se atípico e o governo toma medidas para salvaguardar o bem maior, a vida. Em tempos difíceis, surge um programa que veio mudar a rotina dos angolanos nas tardes de domingo. É um conteúdo que coloca os angolanos à frente da televisão pública de Angola para assistir àquilo que representa a nossa vivência cultural, a nossa angolanidade. Um evento que trouxe alento, diversão e, mais do que isso, ajudou os angolanos a ficar em casa. E ainda levou bens e alimentos a quem mais precisava. Partilhar amor, partilhar esperança, partilhar alegria. Num palco onde a diversidade cultural esteve em alta. A estratégia de atuação uniu a TPA e parceiros. O projeto arranca e dá sinais claros de que veio para fazer a diferença. Temos todos noção do
grande esforço logístico que deve ser feito para realizar todos os domingos este conteúdo de televisão. Os meses passaram e a live no Cubico tornou-se parte integrante na vida dos angolanos. Estava acostumado já a assistir a live no Cubico, uma vez que estamos em confinamento. Nesse momento não tenho como, só esperar mesmo a reposição. Se me ofereces um anel, vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Apesar que agora há cortes, né, por reposições, que já não estamos habituados a repetir a mesma coisa. Foram vários os momentos de excelência que no seu final, em pouco menos de uma semana, já deixaram saudades. Ao longo desta época de confinamento, o que mais me encantou é do SSB, da LSME, do Porto Português, e também, que não bastasse, da nossa música de terra, do Balão Januário. Da BLT, minha desde filho morreram 9. Azar da BLT, minha desde filho ficou só um. O fim de uma temporada que promete novidades para o regresso. Foi muito divertido, foi muito bom, e deixa-me também já aproveitar e dizer, para nós também temos a nossa oportunidade como crianças escuduristas infantis, então também para abrir um espaço para nós e também representar as crianças a nível nacional. Com encanto e recantos, a live no Cubico conquistou corações, abrilhantou as tardes e emocionou os angolanos. Essas coisas do coração a gente não manda. De verdade peço perdão. Na verdade, ajuda os cidadãos a saírem da depressão, não é? A saírem de um estado de estresse também. E, como sabemos, está proibido os ajuntamentos, está proibido os grandes shows. Então, daí a necessidade de nós assistirmos às lives pela televisão. Com o objetivo sempre presente de levar o amor e expandir a solidariedade. No palco da diversidade cultural, as Forças Armadas angolanas também estiveram presentes. África, 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 África. Essa iniciativa das Forças Armadas e a TPA. Que continue. O Estado-Maior do Kuduro marcou presença. O rei e a rainha também mostraram que a coroa deve ser respeitada. Sempre que ele sofre uma metamorfose qualquer, é sempre uma satisfação para mim. O grupo N-Sex Love encerrou a festa. Bigu Ferreira, um dos integrantes do grupo, não pode estar presente fisicamente na festa, mas com as novas tecnologias foi possível a interação ao vivo. Muito obrigado pela partilha de conhecimentos, muito obrigado pela irmandade, pela amizade, por tudo quanto nós vivemos. E foi um momento de grande emoção que envolveu a todos. Eu acho que tudo na vida, tal como disse o Bigu, há um propósito para todas as coisas. E não aconteceu na altura que nós queríamos fazer, mas aconteceu agora, conforme a vontade do Criador, e foi uma coisa bonita. Live no Cubico, um evento, uma marca, um projeto. Toda malta toca aquecer, diz o que estás a sentir. Vai gastar com boa mulher, nada vai.
Está tudo contado por agora. A informação regressa ao seu ecrã logo mais às 20 horas no telejornal. Da minha parte é tudo. Desejo a todos a continuação de um bom resto de tarde. Eu volto a estar consigo amanhã às 13 horas. Até lá.